ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, mais uma vez estar nesse santuário para adorá-lo na beleza da sua santidade e também com essa responsabilidade que é difícil, ministrar a palavra de Deus. Que bom rever aqui muitos irmãos que a gente já conhece, o presbítero Francisco, irmã você mesmo. Débora, isso mesmo, né? Isso você está falando do já sabe. Que Deus queira nos abençoar nesta manhã. Quero agradecer aqui ao pastor Rael, nosso amigo, companheiro, por nos abrir as portas para estarmos aqui. Meus irmãos, nós estamos numa sequência e hoje, tudo aqui que hoje está sendo inauguração. Então, hoje eu vou, pela primeira vez, utilizar o retro projetor, isso que me chama data show, não foi uma marquinha, retro projetor, tudo entendido. O data show, e nós vamos acompanhar aqui. Eu tinha saído para ver se eu fazer umas cópias e não consegui, mas está tudo certo. Quero agradecer a liderança da escola dominical, os irmãos que lembraram do nosso nome, e aqui estamos para fazer a obra de Deus. Muito bem, nós estamos numa sequência nesse trimestre sobre a Igreja de Jerusalém, a Igreja primitiva. Estamos falando sobre doutrina, comunhão e fé e a base do crescimento da Igreja em meio às perseguições. Hoje nós estaremos tratando desse assunto que é uma igreja cheia de amor. Pode passar. Nós temos o nosso texto que já foi lido, pode seguir. A nossa verdade prática também. E aqui nós iniciamos a nossa lição. Nas páginas de Atos, a Igreja de Jerusalém floresce como um testemunho vibrante do poder transformador do Evangelho. Prosseguimos neste vislumbre como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Sim, Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Então nós estamos diante de uma especialidade da igreja primitiva. E essa especialidade da igreja, ela tem, através da presença, da unção, da chama do Espírito Santo. Só um minutinho. O Espírito Santo é quem capacita. O Espírito Santo é aquele que capacita a igreja a enxergar os necessitados. Vejam bem, nós vivemos num mundo que já estamos bem dentro da pós-modernidade, e cada um, numa palavra bem popular, cada um olha para si. Se o outro está passando mal, está doente, está com necessidade, primeiro eu vou salvar minha pele. Essa é a conjectura que nós vivemos nesse mundo de era que estamos. Porém, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma outra visão. E essa visão
carências sejam atendidas, ela vem direto do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua trajetória, em sua jornada, ele utilizou um dos seus atributos, que é misericórdia. A palavra misericórdia é uma junção de duas palavras: miséria e córdia. Miséria, todos nós sabemos o que é, e o córdia vem do coração. Então, o que significa misericórdia? Misericórdia significa aquela pessoa que sente a dor do outro e sai de dentro de si, pega a dor, coloca dentro dele, com a intenção de resolver o problema, de minorar o problema. Isso é misericórdia. É por isso que o Senhor Jesus Cristo usou esses atributos. Tenha misericórdia da multidão, ou seja, estou sentindo o que eles estão e eu tenho condição de resolver o problema. Isso é misericórdia. Então, isso não vem de nós, isso é diretamente da parte de Deus. Esse amor não é um mero sentimento humano. Como nós dizemos, nós amamos o nosso irmão, isso não pode ser um sentimento, porque o amor, né? Se eu fosse falar de amor, eu queria falar de 4 tipos de amor, mas eu vou falar só o amor. O que acontece? O amor hoje, ele pode acabar amanhã. Se ele pode acabar amanhã, então esse amor não é um amor verdadeiro, não é um amor que vem da parte de Deus. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. A graça de Deus, essa graça que nós pregamos, profetizamos, falamos, ela está derramada em nossos corações, não só por ser a graça salvadora, porque nós falamos constantemente da graça salvadora. Jesus derramou a sua graça. Jesus derramou a sua graça. Nós somos salvos pela graça. E não nos atentamos para os efeitos que essa graça faz na nossa vida. Somente através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. As profundas transformações sociais, a partir da década dos anos 60, sinalizaram mudanças perceptíveis no comportamento social das pessoas. Nós estamos dizendo ali que os irmãos que são mais antigos e que acompanham o noticiário sabem que quando nós chegamos na década de 60, finalzinho de 60 para 70, o mundo teve uma revolução social muito importante. E hoje nós estamos vivendo já dentro da pós-modernidade. Observe bem, até o finalzinho da década de 60, nós tivemos um salto, como se a gente descesse um degrau. Esse degrau fez uma revolução muito grande na sociedade. Só que nós ficamos nesse degrau e já descemos mais um, e esse que nós descemos é quase imperceptível. Esse é o grande problema. E nós precisamos estar atentos para isso. Então, o que nós temos ali? As profundas transformações sociais a partir da década de 60 sinalizaram perceptíveis mudanças no comportamento social das pessoas. Ou seja, nós mudamos. Eu vou citar aqui um exemplo que provavelmente muitos irmãos acompanharam. Quando explodiu o movimento hippie, o movimento hippie, na verdade, ele veio, não vou falar a história, só vamos aproveitar o que nós precisamos aqui da lição. O movimento hippie, na verdade, ele veio com uma mensagem: a partir de agora nós estamos trazendo o amor. Agora observe bem, esse amor que o movimento hippie traz, ele traz todas as distorções que nos fazem hoje parar e, em alguns casos, até chorar. Por quê? Porque esse movimento, em nome do amor, como parecia ser alguma coisa muito boa, ele trouxe
de químicas, começaram a aparecer os filhos que queriam sair de casa para viver uma vida a seu bel prazer, começou a aparecer o sistema que nós vivemos hoje, que é, se casa, se não der certo, separa. E tudo isso veio através desse movimento da década de 60. E isso mudou o comportamento da sociedade. A sociedade hoje é inflamada por essa situação, certo? O advento das mídias sociais moldaram as relações interpessoais do real para o virtual. Ou seja, hoje a gente não consegue mais, não precisa mais de chegar a apertar a mão de alguém, não precisa. Você manda um zap. Então o relacionamento hoje não é mais um relacionamento pessoal. O que ocorre? Nós não sentimos o calor do nosso irmão, daquela pessoa que está do nosso lado, do nosso vizinho. Você mora 10, 15 anos numa casa e não sabe quem é o vizinho do lado. E quando precisa falar, vamos pela mídia. Tá? A trama de relacionamento trocou o calor humano pela frieza de uma simples selfie. Então, o que eu chamo de trama? Trama é o relacionamento, é isso que nós estamos tratando aqui nessa manhã. Essa trama perdeu-se, por quê? Como você está? Eu estou bem. Vou te mandar uma selfie aí para você ver minha cara. Eu quebrava aqui para baixo, essa cara está boa, aí a pessoa entende que está bom. Então é isso que está acontecendo. O isolamento antibíblico, pois Deus, ao criar o ser humano, fez um segregário, desencadeou o declínio moral, social e religioso. O que é o isolamento antibíblico? Essa situação da mídia, ela transforma toda essa situação num isolamento para o ser humano. Então, o que Deus fez? O ser humano, na verdade, é um ser gregário. O que é um ser gregário? Precisa estar agregado a alguém. Deus fez o homem nessa condição. Então, se é nessa condição, observe bem, porque Deus olha para o homem, não é bom que o homem esteja só. Olha o que ele observa. Aí ele faz a sua juntura. Isso é o que? Ele está fazendo com que o homem seja agregado. Só que logo em seguida vem os filhos e formam a família. Isso é o ser gregário. Nós somos gregários. Ninguém gosta de viver sozinho, isolado. Tanto é que quando uma pessoa está isolada, normalmente a gente vai lá para expulsar o demônio, porque quem isola o homem é o demônio. Porém, nessa conjuntura que nós estamos estudando hoje, a gente observa que o isolamento social através das mídias é um problema antibíblico, é uma coisa antibíblica, e isso vem desencadeando tudo ali, o declínio moral, social e religioso. Porque o que é um homem sozinho? Eu costumo dizer, eu trabalho com muitas pessoas de tudo quanto é jeito que vocês podem pensar. Eu trabalho com um doutor e trabalho com alguém que não sabe nem assinar o nome. Então essa é a minha situação diária. Mas aí o que a gente observa? Observa que educação, eu falo sempre, educação você não consegue no colégio. Eu tenho um doutor que não tem educação nenhuma, não sabe falar com ninguém. E tem lá uma pessoa que não sabe assinar o nome e está rico de educação. Ou seja, isso a pessoa consegue como? Isso é no convívio gregário. É o pai que ensina, é a mãe que ensina, é esse convívio. Porém, isso não é bom. O diabo não quer saber disso. Eu não posso falar do diabo, não fora. O diabo não quer nada disso. Por que ele não quer isso? Porque se eu sou amigo e irmão de todos aqui, eu vou ter um convívio saudável. Eu vou permitir que a graça de Deus trabalhe em minha vida através dessa situação. Mas se eu não me desagrego, o que vai acontecer? Eu vou começar a declinar.
declinar. Primeiro declínio é moral. Não tem ninguém que me corrige, não tem ninguém que fala, me orienta. Primeiro moral, depois o social e finalmente o religioso. A gente encontra pessoas aí que pensam, que dizem, que falam que não acreditam em Deus. Há poucos dias eu estive com uma pessoa, ele é um psicólogo, e esse psicólogo me apresentava como um gnóstico. Gnóstico é tudo. Então era complicada a situação. E eu o cumprimentei, bom, e eu falei meu nome, ele falou, Melquisedeque. Aí, Melquisedeque, que nome estranho, nunca vi esse nome. Eu falei, Melquisedeque, eu falei, o seu? Aí, eu não gosto do meu nome. Eu falei, por que você não gosta do seu nome? Meu nome é Onésio. Eu falei, Onésio? Difícil, né? Eu falei, não, era para ser Onésio. Se fosse Onésio, eu até ia gostar, mas Onésio eu não gosto. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer esse erro de português, já que você gosta de Onésio, então vai ser Onésio. E aí eu contei para ele a história de Onésio, a história bíblica de Onésio. Quando eu terminei de contar a história de Onésio, ele estava com os olhos vermelhos. Ninguém nunca me falou isso. Eu nunca soube disso. Que coisa! Então quer dizer que é assim que aconteceu na vida. Eu estou começando a gostar do meu nome. Existe Deus, né? Eu falei, já não é mais ateu, nem é mais gnóstico. Ele já reconheceu que existe Deus. Por quê? E aí no final de tudo, ele disse, que dia o senhor vai dar aula lá na sua igreja? Eu disse, tal dia eu vou ser professor na escola bíblica dominical. Eu quero ir. Foi, assistiu e saiu de lá dizendo assim, esse jeito é muito bom. Gostei de ouvir a palavra de Deus. O que nós estamos dizendo? Que o afastamento faz com que o homem se decline, caia em declínio religiosamente. E aí ele não conhece Deus, não conhece ninguém. Tem muitas pessoas que dizem que são e não são, por não ter esse agregador. Certo? Neste ponto, perdemos os valores absolutos da sociedade e abraçamos o politicamente correto. Isso aqui é a coisa mais complicada que existe no mundo. É o politicamente correto. Nós, e isso veio, né, depois dessa revolução, nós hoje adotamos o politicamente correto até para as nossas pregações. E aí é que é o complicado para a igreja. Eu estou falando aqui de igreja, não estou falando de mundo, estou falando de igreja. E aí que é o complicado. Quantos cultos, ninguém me responde pelo amor de Deus, quantos cultos a gente não escuta falar sobre arrependimento? Quantos cultos nós não ouvimos falar que se a pessoa não aceitar Jesus, ele vai para o inferno? Por que nós não falamos isso? Porque nós estamos exatamente dentro daquela situação de politicamente correto. Ou seja, eu não quero te ofender. Você veio hoje, não aceitou Jesus, mas é assim, Deus vai te dar uma oportunidade. E não queremos chegar para ele e dizer, se você não aceitar Jesus, eu tenho dois caminhos: céu e inferno. Eu não sei ensinar o caminho para o inferno. Eu não sei pregar para ninguém para o inferno, mas o céu eu sei. Então eu estou te ensinando o caminho do céu. Se tem dois, um para o céu e um para o inferno, eu estou te ensinando do céu. Você sabe que se você não caminhar para o céu, você caminha para o inferno. Por que nós somos politicamente corretos? Na hora de pregar, na hora de anunciar o evangelho, na hora de sermos crentes. Alguns irmãos aqui sabem do meu trabalho, e lá no serviço eu recebi algumas ofertas, e eu disse simplesmente assim, não, eu aceito todas as ofertas, desde que esteja dentro do contrato. Qualquer oferta eu aceito, desde que esteja dentro do contrato. Está escrito que nós vamos cumprir, tá bom? Poxa, pastor, o senhor podia ter dado uma melhorada aí. Já melhorei, marca isso, vai, está escrito. E encerrou o assunto. Aí fala, o pastor não tem acordo. Mas desde quando eu sou um servo de Deus, vou ter acordo com o mundo? Eu não posso ter acordo com o mundo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo. Mas a gente não quer falar isso.
politicamente correto. Sendo assim, paradoxalmente, chegamos à triste realidade: mais um passo, e estaremos numa sociedade desumanizada. Já estamos assim, à beira da desumanização. Ou seja, o que é a pessoa que está do meu lado? Nada. A dor que ele sente seria minha dor. Aí a gente abre a boca, pregar sobre o bom samaritano é bonito. Ó, coisa boa, pastor samaritano, isso é bonito. O problema é saber se eu estou disposto a ser esse samaritano. Porque se eu não for esse samaritano, então eu estou o quê? Dentro da desumanização. E nós estamos a um passo disso. Você chega numa vaga para estacionar o seu carro, o cidadão está manobrando, você já viu que ele ligou certo, ele quer manobrar ali, mas o seu carro é menor, o dele é mais fácil, então você entra na vaga e deixa ele esperando. Simples assim. Ah, pastor, mas aí eu tenho que... Não, ele não já sinalizou, ele não vai entrar, humanamente falando, ele é meu semelhante. Se ele é meu semelhante, a vez é dele. Então eu vou procurar outro lugar para estacionar. Mas não parar mais, né? Vivendo virtual, desprezando o mundo real, atingindo até mesmo nossa convicção de servo de Deus, chegamos ao absurdo de relativizar a fé que professamos. Então nós estamos numa situação complicada, complicadíssima, porque relativizar a nossa fé é a pior coisa que qualquer um de nós podemos fazer. Eu sou crente de repente de acordo com o ambiente que eu estou. Eu sou servo de Deus de acordo com a pessoa que está do meu lado. Eu sou servo de Deus de acordo, isso é relativizar. Mas os exemplos bíblicos que nós temos, os homens não relativizaram. Você vai ou não vai se colocar diante desta altura? Não tem que responder sobre esse negócio. Você sabe que eu posso mandar de queimar, você vai morrer só no calor do fogo? O Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar da tua mão e da fornalha do fogo. Mas poderia ser diferente. Eles poderiam ter dado outra resposta. Não, a gente não dobrou o joelho agora, porque primeiro nós tínhamos que fazer a nossa reverência ao nosso Deus. Não pode pagar o isso é relativizar. E quando nós relativizamos, nós caímos em declínio. Não tem para onde correr. Vamos? Bom, aqui nós temos o pós-modernidade, valemos pela estética que apresentamos. Tornamos-nos, a primeira frase que nós tornamos-nos objeto nessa conjuntura de pós-modernidade. Valemos pela estética do nosso valor, valemos pela estética que apresentamos, a imagem que vendemos, ignoramos os conceitos de ética, honra, dignidade, verdade, caráter e compromisso. A ordem dos valores está sendo invertida. Possa ser que a a gente acabou de falar do santo amor. Aqui está tudo que engloba o amor. Veja bem, nessa conjuntura de pós-modernidade, a gente vale pela estética. O que é valer pela estética? A pessoa vai me olhar pelo que eu apresento, como eu estou vestido. Viu o terno? Viu o vestido? Viu como está a sandália? Pela estética, que apresenta a imagem que vendemos. Quer ver só vou dar um exemplo aqui? O pastor Israel tem mais
experiência que você vai ajudar. A gente chega no culto, senta ali e fica olhando para os obreiros. Aquele que pula mais, que levanta mais a mão, que faz aquele barulho, esse é o mais espiritual. Não é assim, pastor? É esse que é o mais espiritual. O outro que está quietinho, pois irmãos, ele fica no culto hoje e está frio, bicho. Não é assim que a gente faz? Meus irmãos. E aí, a gente muda os conceitos, mas mudamos os conceitos. Aquele que está pulando ali está te apresentando alguma coisa, né? E a regra está apresentando alguma coisa que às vezes ele nem tem. Ele nem tem. Eu vi um cidadão há pouco tempo pregando na igreja e ele pulou, levantou a mão, chorou, falou língua estranha, não chorou, não sei o que. Quando foi na hora de pregar, ele falou que ele era profeta. Eu falei, bagunçou os cultos que ele deu, mas não adiantou nada, porque ele nunca foi profeta. E é assim que a gente vê. Bom, a imagem que vendemos, ignoramos os conceitos de ética, honra, dignidade, verdade, caráter e compromisso. Tudo isso aqui, meus irmãos, está dentro do amor. A ordem dos valores está sendo invertida. O cristão, para viver neste mundo de desconstrução, precisa ter parâmetros espirituais bem definidos para ser a igreja de Cristo em comunidade. Ou seja, se tudo aquilo que está lá em cima não for observado, a igreja de Cristo não será uma comunidade. Nós teremos o quê? Um ajuntamento de grupinhos. Um ajuntamento de grupinhos. Por quê? A minha ética me diz que quem pode ficar do meu lado é só fulano. A minha dignidade não é a mesma dignidade do irmão cigano. Então ele fica para lá e eu fico para cá. Não quero saber se aquele irmão só fala a verdade. Olha, isso tem que ter um tempinho para uma mentirinha santa não faz mal, né? Já escutei isso no culto. Irmãos, uma mentirinha santa não faz mal. Não consigo entender um negócio desse. Né? Aí, caráter e compromisso, tudo isso envolve para que a igreja de Cristo seja uma comunidade. O que é uma comunidade? É uma vivência comum a todos. Siga, por favor. O texto de ouro da nossa missão, o texto móvel, diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Eu não sei se esse versículo faz a gente dar glória ou se ele faz a gente chorar. Eu ainda estou me perguntando qual das duas seria o resultado desse versículo, porque está complicado, está difícil. Siga, por favor. O amor manifestado na comunhão cristã, o crescimento da igreja cristã. Esse é o ponto da igreja. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida como o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Daqui a pouco a gente vai repetir isso aqui, mas eu vou explicar os irmãos. Veja bem, Lucas começa fazendo a sua narrativa, enquanto os irmãos leem o Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, os irmãos vão observar que ele traz esse mesmo desenho. Quando ele fala para Teófilo, quando ele inicia o seu Evangelho, ele diz lá assim: tudo que eu estou escrevendo, eu já me informei, ou seja, eu já pesquisei todos os detalhes. Então, Lucas não era aquela pessoa que sentava e escrevia. Ele primeiro se informava, procurava saber de como estava a situação, para depois escrever. Lucas era esse tipo de escritor. Então, vejam bem, o que nós temos aqui? Lucas, no ponto que nós partimos aqui, que é aquela hora que nós estamos fazendo a introdução,
Então, a partir do textual, o que ele diz lá? A expressão dele é um grande número, ou seja, uma multidão. Porque a igreja tinha começado com 120 discípulos, a igreja do Pentecoste. Então ele contou 120 e escreveu lá 120. Na primeira pregação, mais 3.000 almas. Botou lá mais 3.000 almas. Na segunda pregação, 5.000 almas. Mas quando chega aqui, ele para de contar. Ele para de contar. E isso tem um porquê muito grande nessa narrativa de Lucas. Porque quando ele conta, ele está atribuindo tudo ao desempenho dos apóstolos. Mas quando ele para de contar, ele atribui tudo que está acontecendo ao Espírito Santo. Aleluia. Sim, por favor. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande e uma pequena também enfrenta seus problemas e desafios. Ou seja, a igreja pequena tem problema. Cuidado, pastor Israel, né? Graças a Deus, pastor. 35 anos, enfrentei 35 anos de problema. Hoje, graças a Deus, estou aqui à disposição do reino de Deus. Se ele me chamar de novo, eu vou. Mas estou, pelo menos, descansando um pouquinho. Mas os problemas que tem na igreja grande, também tem na igreja pequena. Não são diferentes. Tá? Siga. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Na verdade, a igreja de Jerusalém se confunde com a igreja primitiva. Ou seja, nós estamos tratando do nascedor, do berço do Evangelho. Então, daqui para frente, nós vamos tratar dessa igreja de Jerusalém, que na verdade se confunde com a igreja primitiva, porque foi ali que nasceu, né? A obra pentecostal, ali que nasce, e a partir daí nós vamos tratando dessa igreja. Por favor. As palavras do mestre em Atos 1:8 revelam 3 aspectos do crescimento da igreja. Vamos lá. Primeiro, recebereis o Espírito Santo. O segredo para crescer é estar em comunhão com o Espírito Santo. Preciso falar algumas coisas aqui. Meus irmãos, nós estamos numa era em que qualquer lugar aí estão dizendo que estão recebendo o Espírito Santo. Nós temos um processo carismático. Você passa na porta de uma igreja carismática, você está falando umas línguas que você não entende. Até que horas? Você vai em alguma comunidade que se diz evangélica, o povo está falando em línguas. Uma coisa é falar em línguas, até porque quando nós estudamos sobre línguas estranhas, nós vamos com mais facilidade entender sobre essa situação, que não é o nosso caso até agora. Então, eu quero falar sobre recebereis o Espírito Santo. O segredo para crescer é estar em comunhão com o Espírito Santo. Aqui o assunto não é falar em você. Aqui o assunto não é profetizar, não é pular, não é ter dons espirituais. O assunto aqui é estar em comunhão com o Espírito Santo. Pastor, e aí? O crente que não é batizado no Espírito Santo, ele pode estar em comunhão com o Espírito Santo? Claro que sim. Simples. Quando o homem aceita Jesus como Salvador, né, o que acontece? Ele abre o coração para Jesus. Só duas pessoas moram no nosso coração: ou mora o diabo ou mora Deus. Então, quando o homem aceita Jesus, ele abre o coração. O Espírito Santo entra, limpa, faz uma limpeza, expulsa o diabo e passa a parar no coração do ser humano ou dessa pessoa. Quando isso acontece, então é o momento em que nós podemos, nós estamos em comunhão com o Espírito Santo. Eu saí daqui agora, os irmãos verem como é que as coisas acontecem.
Eu saí daqui agora há pouco, eu não sou acostumado com essa tecnologia toda, né? Meu negócio ainda era a folhinha virada. E estava preocupado. Vou ali na igreja do meu amigo, que eu consigo. Só que o irmão que faz isso aí não chegou na igreja. E aí eu falei, vou ligar para ele. Liguei, ele não me atendeu. Aí alguém falou assim, não, ele está na praça, resolvendo os negócios lá que estão fazendo lá. Eu falei, maravilha, pastor Israel, vamos voltar. Quando eu estou saindo, o pastor diz assim, rapaz, eu estava orando para Deus mandar um pregador para essa noite. E eu quero saber se você tem compromisso com a sede. Então, você hoje é o nosso pregador aqui. Eu parei, mas gente, eu não tinha necessidade de sair daqui, com toda a tecnologia que tem aqui, com a matéria na minha. No último caso, eu poderia fazer por isso lá. O que eu fui fazer lá naquela igreja? Aí o Israel falou assim, rapaz, o Espírito Santo trabalha de uma forma que eles não conseguem entender. Aí eu fui entender porque o Senhor me tirou daqui 15, 20 minutos. Né? Então, isso é comunhão com o Espírito Santo. Você, todos nós podemos ter essa comunhão com o Espírito Santo. E à medida que nós fortalecemos essa comunhão, a igreja do Senhor vai crescendo também. Assim sendo, o primeiro aspecto desse sentido é o crescimento espiritual. Tem pessoas que não gostam de culto de ensino, outros não gostam de escola bíblica dominical. Antes de eu me formar em teologia, eu frequentei escola bíblica dominical. Quando eu cheguei lá, tudo que o professor ensinava eu já sabia. Tudo que ele ensinava eu já sabia, porque eu era aluno da escola dominical. E sabe o que me fortalece espiritualmente? É esta comunhão com o Espírito Santo. Quem tem comunhão com o Espírito Santo aprecia a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Não é, isso aqui não é um jargão do pregador, é o que a Bíblia diz. Eu não gosto de jargão. É o que a Bíblia diz. A Bíblia, o Senhor Jesus Cristo falou dos discípulos: eu vou enviar o Consolador. Ele vos ensinará, vos guiará, vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho mandado. Então, quem tem comunhão com o Espírito Santo gosta da palavra. Glória. Vamos seguir? Sim, antes de seguir ali, obrigado. O primeiro aspecto é o crescimento espiritual. Irmãos, nós vivemos, eu digo isso já há alguns anos. E vou continuar dizendo, tem que mude, não sei se vai mudar, mas nós estamos vivendo a pior geração de pregadores. A pior geração de pregadores. Me lembro quando eu comecei a pregar, um pastor velho, tá? Eu tinha uns 10 anos por aí, e ele já tinha 70 e poucos anos. E eu me lembro que ele disse para mim assim: se você quiser pregar, dobra o joelho. Eu guardei isso e carrego até hoje comigo. Mas a nossa geração, via de regra, quem está ensinando não pode abrir exceção. Fala a regra, exceção da coisa. Então veja bem, via de regra, os nossos pregadores não dobram o joelho para pedir uma mensagem de bênção. Alguns até ajudam dizendo: olha, irmão, vai na internet, me indicaram como jeito, mas se o senhor quer aquele aplicativo, só o senhor falar o tema, que o aplicativo já te dá a mensagem prontinha. O problema não é o aplicativo me dar a mensagem prontinha. O problema é que eu estou falando uma palavra que não é minha. Estou me reportando a um povo que não é meu. Este povo tem uma necessidade que eu não posso suprir. Então, quem é que vai mandar essa palavra para atender a necessidade desse povo? É o dono do povo. E quem é o dono do povo? É o Senhor Jesus. Quem é o seu representante? O Espírito Santo. Então, o pregador tem obrigação de dobrar o joelho e pedir mais
senão o pastor Israel não vai me convidar de novo para dar aula na escola dominical com essa palavra feia, né? Só que a palavra feia é a que Deus quer para os nossos corações, para fortalecer a nossa vida espiritual. 2. Segundo, crescer evangelizando. Pode passar. Sendo esse testemunho, tanto em Jerusalém, isto é, aqui começa o trabalho de evangelização e discipulado. Meus irmãos, eu ouço algumas pessoas dizer assim, ó. Meus irmãos, primeiro nós vamos evangelizar Jerusalém, depois nós vamos para a Judéia, depois para a Samaria e depois para o fim da terra. Não é isso que está escrito lá. Tá? Não é isso. Está escrito assim, ó. Tanto em Jerusalém, então Jerusalém é de onde parte. Tem que ter um ponto de partida. É ali. Como na Judéia, em Samaria e os confins da terra. Isso é um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Então, se você evangeliza em Jerusalém, evangeliza em Samaria, na Judéia, até os confins da terra, o momento é esse, a hora é esse, o trabalho tem que ser feito. E é dessa forma que a obra de Deus, o segundo ponto do crescimento é esse, é a evangelização. Só que hoje nós não evangelizamos. A igreja não cresce porque nós não evangelizamos. Quando o vizinho está doente, a gente indica o melhor médico. Pastor, então o senhor é contra a ciência? Não, não sou contra a ciência porque a ciência é bíblica. Mas antes da ciência, tem quem fez a ciência. Então, se eu posso recorrer quem fez a ciência, correto? Ó, eu vou te levar para o médico, mas antes eu vou fazer uma oração, porque Jesus pode te curar. E nós não fazemos isso. Por que não fazemos? Por todos os fatores que nós já falamos anteriormente, porque nós somos isolados. E para evangelizar, não pode ser isolado. E a igreja só cresce sobre a evangelização. 90% dos crentes novos da igreja, eles não foram ganhos com a pregação do público, eles foram ganhos com o testemunho do cristão que ele convive próximo a ele. Eu preguei uma vez na nossa igreja lá no Rio de Janeiro, eu acho que nunca mais eu prego igual. Eu achei que foi a melhor pregação. Tinha uma senhora que eu tinha convidado ela várias vezes para ir, ela quase em frente à igreja, e ela não ia. E nesse dia ela foi. Quando eu terminei de pregar, eu fiz o apelo, ela levantou a mão e falou: oh, maravilha, peguei, Jesus hoje fez a obra. Eu pensei. Aí ela veio à frente, nós oramos e tal. Quando ele deu a oração, eu queria falar um negocinho, senhor? Pode falar. Eu tinha uma velhinha de 115 anos na igreja. Aí ela falou: eu quero dizer ao senhor que hoje eu vim aqui para aceitar Jesus, porque aquela velhinha ali todo dia passa na minha porta e fala que Jesus me ama. E eu entendi que ele me ama. Por isso eu vim aceitar Jesus. Foi por causa da minha pregação. Foi por causa do testemunho da irmã. E eu fiquei. Né, com aquela vergonha comigo mesmo. Então, a maioria de quem aceita Jesus é pelo nosso testemunho. Você traz o seu amigo, traz o seu vizinho, traz aquela pessoa que você trabalha com ele, que chega aqui e vai comparar o que você fala aqui com a vida que você tem lá. É isso que ele vai fazer. Então, realmente eu vou ficar nessa igreja aqui, porque o meu amigo tem uma vida assim, e eu quero ter essa vida também. Aleluia. 3. Crescer geograficamente, ou seja, até os confins da terra. Pode passar. Esses 3 aspectos, na verdade, são fundamentais para o crescimento da igreja. Foi para a igreja de Jerusalém e é para a igreja de hoje. Então, meus irmãos, não muda em nada. De vez em quando eu escuto alguém dizer assim: nós vamos criar uma estratégia para evangelizar. Não tem estratégia para evangelizar, ou seja, unção do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus, a evangelização e o poder da palavra de Deus. Isso é uma estratégia que tem.
Ganhamos muitas almas. Quando eu era criança, saí 5 horas da manhã, banda de música, conjunto, crente na rua, acordando a população e falando de Jesus salva. Parava para fazer um culto da Bíblia, o pessoal vinha com o cabelo despenteado, de pijama, e ficava ali. Quando fazia o apelo, eles aceitavam Jesus como Salvador e a noite estava na igreja. Amém. Glória a Deus. Está faltando alguma coisa, né? Vamos lá. Os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava. E por isso os desafios também eram maiores. Sim. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria como um novo formato de política? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Porque a igreja cresce. Cuidar de 120 é uma coisa, mas na primeira pregação já agregaram mais 3.000. Na segunda, mais 5. Na sequência, já era uma multidão. E nessa multidão, como é que essa igreja se comportaria? Qual é a estratégia? Como resolver os problemas dessa igreja? Siga. Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os três. De fato, Paulo disse que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Como resolver os problemas? Hoje, graças a Deus que eu no Mato Grosso, eu não vi isso, né? Na verdade, onde eu vi tem muito esse negócio. Quando o crente tem um problema, aí vem um grupinho, pode ir, nós somos a teu favor. É desse jeito. Quando tem um probleminha, não. Conta comigo, pode contar comigo que eu estou aqui. Se for preciso, a gente encata quem for para te defender. Essa é a conjuntura atual. Mas, na igreja primitiva, o assunto era outro. Era o amor. Sim. Aos Colossenses, o apóstolo Gentile disse que o amor. Alguém pode continuar a ler? O amor é o vínculo da perfeição. Vínculo da perfeição. A gente costuma dizer que não tem igreja perfeita, que não tem igreja isso, não tem igreja. Se não tem, é porque falta um ingrediente. Qual falta? Simples assim. Porque se tiver amor, a igreja vai ser perfeita. Por que vai ser perfeita? Vai ser perfeita porque um sente a dor do outro, isso é amor. Um ajuda o outro, isso é amor. Então a igreja é perfeita. Até porque quem é o dono da igreja é perfeito, que é o Senhor Jesus. Ele não tem falha. E a gente às vezes diz, mas Jesus não tem falha, mas eu sou faltoso. Mas se você é faltoso, está faltando alguma coisa para você. Porque se não estiver faltando, você também vai ser perfeito. Eu, quando servi no exército, entre tantas coisas lá, nós temos o passo de marcha. E o passo de marcha, você vê no mar, ele é todo mundo no mesmo tempo, na mesma hora, na mesma passada. Pode ter 1000 pessoas desfilando. Quando você olha, os passos são iguais. Se um errar, atrapalha tudo e dá para notar. Isso é a igreja do Senhor. Então, significa o que eu quero dizer? Se nós servimos ao Senhor, então nós não devemos ser imperfeitos. Imperfeitos éramos quando nós não tínhamos o Senhor nas nossas vidas. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Meus irmãos, nós colocamos aqui lá dessa forma porque amor significa união. Egoísmo significa desunião. Então, quando existe o egoísmo, já viu aquele dá um pratinho de salgado, não pode ser pelo pastor Israel, o pastor Israel não Israel, senão quando o prato de salgado
ser você mesmo. Entrar na escola, faltou alguma coisa ali. Isso não pode acontecer na igreja, né? Não pode acontecer. Então, se não tem amor, vai ter o egoísmo. E o egoísmo vai causar discórdia. Siga. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes não pode passar desapercebido nesse ponto da lição, pois foi ele que causou a primeira explosão de crescimento da igreja. No momento da sua ascensão, Jesus aparece a mais ou menos 500 pessoas lá em Betânia. No cenário, tinha apenas 120 que conseguiram esperar, né? Perseveraram. O cenário era para dar tudo errado. Então, aqui era para dar errado. Tinha 500, ficaram 120, o Espírito Santo chegou, então isso era para dar errado. Não podia dar certo. Quem que vai fazer 120 homens com a responsabilidade de pregar até os confins da terra? Isso era para dar errado. Sim. O que fez a diferença foram os aspectos para o crescimento que nós falamos aí. O poder do Espírito Santo vai me glória, né? A evangelização e a visão geográfica. Foi isso que fez com que Deus, aquilo que parecia que ia dar errado, desse certo. Povos de todas as tribos, línguas e nações, fez com que a igreja saltasse na primeira pregação de 120 para mais de quase 3.000 almas na primeira pregação. Observe bem, lá no livro do Apocalipse, a Bíblia diz que quando nós estivermos no céu, então estarão reunidos povos de todas as tribos, línguas e nações, né? Só que em Jerusalém era essa a profecia, porque no dia que chegou o Pentecostes, no dia que o Espírito Santo chegou, quem estava reunido? Todas as nações do mundo de então estavam todos lá reunidos, e eles foram impactados pelo poder do Espírito Santo. Então o poder do Espírito Santo, a evangelização e a visão geográfica, tudo isso contribui para o crescimento da igreja. Na segunda pregação, mais quase 5.000 almas, o escritor Lucas, por um motivo que não sabemos descrever, encerra a sua contagem, e na terceira pregação, após a cura do coxo, ele se limita a dizer que era a grande multidão que se viu. Eu já falei sobre isso, vamos passar. É comum que observadores externos descompromissados com a obra se apressem a apontar falhas, criticar ou sugerir soluções para os problemas da igreja. Isso aqui é comum. Meus irmãos, eu sempre digo, dentro desses poucos anos que Deus me dá, eu glorifico a Deus por experiência. Quem sabe onde a igreja vai chegar são duas pessoas. Primeiro, Jesus, e o segundo é o pastor. O dia que o pastor lança a pedra fundamental no terreno, ele já sabe como é que essa igreja vai estar. O dia que chega um problema para o pastor, ele já sabe como vai resolver. O problema são os que estão de fora. Porque quem está de fora, ele não tem compromisso com a obra. Ele meio que lá fora ele diz assim: eu quero ver o circo pegar fogo. E o que nós precisamos fazer é tomar uma outra decisão baseada no amor. Ao invés de criticar ou sugerir soluções, aguardar o que Deus tem para fazer. Porque se fosse o que nós queríamos, ou Pedro teria sido morto, ou Tiago teria sido solto. Mas o dono da obra achou melhor fazer o quê? Mata Tiago e vamos livrar Pedro. Nenhum era melhor do que o outro, foi escolha dele, porque ele quis escolher, porque ele achou que era melhor desse jeito. Só que os irmãos observam que quem está do lado de fora não está prestando atenção no que Deus está fazendo, porque a igreja está orando e quando Pedro chega, não deve ser não, está tendo como chamar ele falando que Pedro não está preso. Isso significa dizer que nós não
Quem é de direito? O pastor da igreja. Siga. No entanto, tais dificuldades são plenamente compreendidas, afinal, todo crescimento aumenta as demandas, certo? Os que participam ativamente das demandas do corpo de Cristo entendem e sabem onde encontrar a solução. Você já viu que tem uns irmãos na igreja que pode estar quebrando o pau que está dando glória a Deus? Tem uns que nem tem pau para quebrar, já estão falando um monte de pavãozinho. Não é assim? Os que estão dando glória a Deus são aqueles que participam ativamente das demandas do corpo de Cristo, ou seja, lembra da oração que fizeram nas aulas passadas, se não me engano, na segunda aula, tá? Senhor, olha para as suas ameaças e conceda-nos que faremos com ousadia a tua palavra. Esses são os compromissados com a obra, são aqueles que sabem que essa obra tem um plano, essa obra tem um Deus e que ele se responsabiliza pela sua obra. Os problemas precisam ser reconhecidos e enfrentados com sabedoria e responsabilidade. Sim. Os problemas não são motivos para desviar a igreja dos fundamentos essenciais da sua fé, nem negligenciar a palavra de Deus e a oração na tentativa de resolver sua dificuldade para gerar conflitos ainda maiores do que os inicialmente enfrentados. Então, não tem problema nenhum que pare a obra de Deus. Eles serão enfrentados, serão solucionados de acordo com a vontade de Deus, mas a obra não pode parar. Sim. Permanecer firme nos fundamentos espirituais é indispensável para que as soluções sejam consistentes e agradáveis a Deus. Ao estudarmos os dons ministeriais, Paulo, o apóstolo, adverte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ou seja, o próprio Deus se encarrega de organizar quem vai resolver isso ou aquilo. E ponto final. Ele organiza. É por isso que nós estamos aqui, ó, nos dons ministeriais. Irmãos, infelizmente, nós vimos pessoas que querem fazer tudo sozinho. Eu sempre adotei um sistema que sempre deu certo, na minha vida, pelo menos, de colocar cada um no seu lugar. Ou seja, se eu preciso de pintar essa parede, não adianta eu colocar um pedreiro para fazer isso. Ele não vai fazer, tem que ser um pintor. Se eu preciso colocar uma porta de vidro, não adianta eu chamar aqui, fazer uma propaganda aí para esse dia, o Israel, porque ele mexe com porta de madeira, e aqui é porta de vidro. O que vai acontecer? Não vai dar certo, não vai funcionar. E na igreja é a mesma coisa. Eu estava dizendo para os irmãos lá no seminário, eu disse: irmão, escolha para a escola bíblica dominical, acho que é a mais difícil que tem. Essa é a mais difícil que tem. Porque o superintendente da escola dominical está aí, está ouvindo? Não, faltou dois. Vamos lá. Superintendente da escola dominical, primeiro, ele precisa ser crente. Segundo, precisa ser amante da palavra de Deus. Terceiro, precisa de gostar, ensinar a palavra de Deus. E quarto, ele precisa ter uma vida condizente com a palavra de Deus. Do contrário, não serve para ser superintendente de escola dominical. De tudo que eu estou falando aqui, os irmãos vão guardar 30%. Esses 30% que os irmãos vão guardar, quando fizerem isso, vai dizer: o pastor Melquisedeque falou. Mas se eu não tiver enquadrado nesses requisitos, não adianta eu querer ser professor. Eu posso saber, e todos eles são eliminatórios. Pode ter, eu falei de 4, pode ter 3, faltou um, não serve. Então, a igreja, o próprio dono da igreja, ele estrutura tudo. Não. Ele mesmo deu para o apóstolo. Apóstolo, ser apóstolo, siga como apóstolo, vai até o final como apóstolo. Deu outros para profetas. Né? Aí o camarada não sabe, só sabe cantar. Depois ele quer profetizar, vai dar errado. Quando ele começar a profetizar, falar que Jesus é genérico e por aí fora, vai dar errado esse negócio. Então fica quieto. O outro evangelista. E
até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso é o rosto. Não dá para acrescentar mais nada ali. Está pronto. Basta. As atividades da igreja não devem estar concentradas em uma única pessoa. É necessário que líderes sejam separados com base em princípios bíblicos e devidamente preparados à luz da palavra de Deus para o exercício do ministério. Pois é em Cristo, no amor fraternal e na unidade do corpo que a igreja encontra a base sólida para enfrentar todas as dificuldades. Ponto número 3. 45. A vida interior. A expressão era um coração e a alma mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo-se unidos internamente. Ou seja, a vida interior da igreja era aquela lá de cima, era um coração e alma. Essa era a vida da igreja. Então, entrou na igreja, fechou as portas, todos eram um coração e alma. Esse era um coração e alma, é que capacitou a igreja para ela fazer a obra fora. Agora, os irmãos, imagina bem, se o irmão Ambrósio não fala com o irmão Filomeno, como é que esses dois vão sair para evangelizar? Não tem como. Aí, eu estou preparando uma mensagem lá, eu estou preparando uma mensagem do Senhor no coração, e a mensagem o título é: de quem é a culpa? Espero que seja do agrado de Deus. Não sei quando vou pegar. Mas veja bem, aí tem dois irmãos que não se falam, não se dão dentro da igreja, na comunidade, que saem para evangelizar. Vão evangelizar? Deu tudo errado, não ganhou nenhuma alma para Jesus. Quando chega na hora de testemunhar, vão dizer assim: irmão, o inimigo trabalhou de uma forma. Que inimigo trabalhou? Qual foi o inimigo que trabalhou? O inimigo só aproveitou a brecha que eu deixei. Porque trabalhar, na verdade, ele não trabalhou, quem trabalhou fui eu. Fiz tudo para ele, ele aproveitou a brecha e atrapalhou tudo. E eu não podia falar nada. Eu estava favorável a ele. Então era um coração e alma. Sério. Havendo agora união entre os irmãos, impulsionados pelo Espírito Santo, a igreja fortalecida para desempenhar a sua missão. Se o egoísmo ou qualquer outro sentimento tomar lugar no amor, a igreja será fragmentada e fatalmente fracassará em sua missão. Uma igreja perfeita é aquela que ama, e sobre tudo disso o apóstolo São Paulo aos Colossenses, e sobre tudo isso revestidos de amor, e é o vínculo da perfeição. O amor como manifestação da graça, a graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa informação de Lucas, nós falamos muito isso na aula passada. Eu acho que eu mencionei aqui na informação. Nós falamos bastante sobre isso aqui. Observe bem: quantos apóstolos são presos e interrogados, eles não falam uma palavra nem contra eles nem a favor deles. Eles simplesmente dizem assim: este Jesus que vocês crucificaram, é o nome dele que o paralítico
Então, quando o amor de Deus está no nosso coração, impulsionado pelo Espírito Santo, nós damos testemunho. Era isso que os discípulos, os apóstolos faziam. A palavra amor ocorre 276 vezes na Bíblia Sagrada, 123 no Antigo Testamento, 153 no Novo Testamento. Certo? A definição teológica de amor é virtude que nos constrange a buscar desinteressada e sacrificialmente o bem do outro. Isso aí é a definição teológica. E aí nós temos o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito para todo aquele que tem vida, não preço, mas tem a vida eterna. Segue por favor. A definição bíblica de amor é o amor ágape. Amor não é egoísta. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como o nosso tempo acabou, vamos encerrar a lição. Observe bem, meus irmãos, dentro da proposta do nosso professor, escritor da nossa lição, tudo que nós estudamos aqui, tudo que nós vimos aqui, se resume em amor. Crescimento da igreja precisa ter amor. Para evangelizar, precisa ter amor. Para sermos abençoados por Deus, precisamos de amor. Então, como eu encerro nesse ponto aqui, a recomendação do Senhor Jesus Cristo, escrita pelo apóstolo João: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer ser reconhecido como igreja de Deus, quer ser reconhecido como salvo, como servo de Deus, ame o seu irmão. Se não houver esse amor, com certeza não haverá esse reconhecimento. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ou vou ficar calado e fico preocupado. Ou o professor foi muito bom, foi muito ruim. Eu não sei o que aconteceu. Alguém tem alguma pergunta a respeito da lição? Não? Então vamos lá. Curva o seu, não vamos fazer essa só com a cabeça e nós vamos agradecer. Te adoramos, Pai, por essa oportunidade feliz que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui ministrando a tua palavra aos nossos corações. Pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito faça com que essa semente possa germinar em nossas vidas e nós colhemos os frutos que tu já tens prometido e preparado para cada um de nós. Aceita a nossa oração, continua conosco e pedimos até agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado a todos os irmãos que nos ouviram, a liderança da escola dominical, e um abraço a todos em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Israel. Não, meu amigo, e se ele ficou nos acompanhando aqui, canta muito, hein? Canta. Olha para cantar, glória a Deus. Que Deus abençoe.